Mas a passagem ela nos dá a entender que um soube viver a sua vida de uma forma correta e outro não. Ela dá uma ênfase maior, é verdade, no rico. Jesus não fala por que o pobre foi para o céu. A gente pode inferir por quê. Ao estar ali aos pés daquele homem, às portas daquele homem rico, imagina se podemos inferir isso, que esse pobre estava com um coração humilde, clamando não só comida, mas clamava misericórdia divina também. É isso que nós podemos imaginar, que esse homem com certeza, na sua pobreza, na sua miséria, ele implorava por Deus. E foi por isso que ele se salvou. Não é pela pobreza em si, mas por implorar por Deus. Ele só tinha Deus. Ele não tinha mais na vida dele a não ser Deus. Então o que ele implorava era por Deus. Mas voltamos na personagem rica. Por que ele se perde? Bom, ele se perde nas entrelinhas da parábola. Ficam alguns pontos aqui que se apresentam. Ele se perde porque o coração dele se posicionou, se colocou em outras coisas e não em Deus. O rico se perde porque ele viveu uma vida para os prazeres. Essas festas diárias indicam isso. Esse rico vivia para os prazeres carnais. Deus é contra festas? Obviamente que não. Festa faz parte da vida humana e é uma bênção quando nós podemos festejar. É uma grande graça nós podemos festejar. Nós louvarmos a Deus pela vida, louvarmos a Deus por um nascimento, louvarmos a Deus por um aniversário, louvarmos a Deus por um casamento, fazermos uma festa. Isso é uma bênção. Obviamente Deus não é contra a festa. Festa, Ele quer que nós festejemos. Deus nos quer felizes, alegres e festejando. Porém, é claro, fica muito fácil para nós entendermos quando Jesus dá uma ênfase. Ele fazia essas festas todos os dias. Esse rico não trabalhava. Esse rico ficou rico não se sabe como. Talvez por um meio que muitas pessoas ficam ricas, né? Aqui no Brasil acontece bastante de algumas pessoas aí ganharem na loteria umas 200 vezes, assim, impressionante a sorte que elas têm, né? Nem todo mundo é tão sortudo assim, né? Mas algumas pessoas têm uma sorte espetacular. Então elas vão ganhando na loteria uma atrás da outra, né? E elas ficam ricas. Algo simples assim, né? Então, geralmente elas têm um cargo público bem elevado, geralmente elas têm uns conhecimentos especiais, né? Mas claro que isso não tem nada a ver o fato delas ganharem 100 vezes na loteria, obviamente, né? A gente sabe que não tem nada a ver, né? Então, tem algumas pessoas que ficam ricas assim, e esse rico do Evangelho, ele não trabalha, ele dá festa todos os dias. Para que trabalhar, né? Porque afinal de contas, ele conseguiu de alguma forma ficar rico. Pelo jeito, a sua fortuna também não diminui com as festas. Quanto mais festa ele dá, ele continua rico. Ou seja, a fonte, seja lá qual for, que não é o trabalho honesto, a fonte não seca. E ele está ali, cada vez ficando mais, continuando rico e dando as suas festas diárias. Então já não é mais aquela festa que agrada a Deus, ou seja, louvarmos a Deus na nossa vida por momentos especiais da nossa vida. Aquele churrasquinho do domingo que você faz com a tua família, isso é uma grande graça para o coração de Deus. Nem que não seja picanha, né? Porque o valor da picanha continua bem elevado, mas que seja a carne, a linguicinha, está ótimo. Isso é uma grande graça diante de Deus. Mas esse rico aqui não era só nos domingos, né? Era todos os dias, né? Então esse homem, ele coloca o seu coração nos prazeres carnais. Ele vive para isso, ele se enche dos prazeres carnais, dessas festas que são verdadeiros, poderiam ser verdadeiros bacanais. Depois, ligado a isso, esse homem, ele se ostenta, é uma verdadeira ostentação o que ele faz, né? Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes. Então, ele não somente dava as festas,
ele fazia questão de se apresentar de uma forma que todos os dias ele estava aparecendo, né? Ele estava exuberante. Todos os dias ele chamava atenção. Todos os dias as pessoas que iam para as festas olhavam e falavam: nossa, esse daí é o cara mesmo, né? Então ele estava aparecendo. O seu orgulho, o gravíssimo pecado do orgulho, né? Da vaidade, estava em alta. Todos os dias ele se mostrava com as suas roupas de ostentação. Então, também Deus é contrário àquele que se veste bem, aquele que um dia de festa, num dia especial, está com uma roupa de gala. De jeito nenhum. Deus não é contrário a nada disso. Pelo contrário, quando uma pessoa está bem vestida, ela dá glória a Deus. Quando uma pessoa está vestida de forma bela, de forma que dê dignidade ao seu corpo, ela está dando glória a Deus, né? Esse não era o caso aqui, né? Aqui existe uma ostentação, e é por isso que esse rico, o segundo ponto desse rico, né? Primeiro, ele só busca os prazeres carnais. Depois, ele está sempre na ostentação. Ele está sempre chamando a atenção de todo mundo. Ele quer aparecer para todo mundo. Ele quer ser notado o tempo inteiro. Ele quer que a sua vaidade esteja 1 quilômetro na sua frente. Então aí está o pecado, né? E finalmente, o terceiro pecado desse homem, só 3, né? Com certeza tem muitos outros. O terceiro pecado, e junto com os outros, ele é gravíssimo. O que ele buscava nessas festas todos os dias, além dos prazeres, além da sua ostentação? Esse homem era um homem vazio. Ele era um homem vazio. Uma pessoa que vive de festa, alguma coisa tem errado aí. Ele era um homem vazio. Ele precisava o tempo inteiro do barulho, de tudo isso para esconder o vazio que ele tinha dentro de si. E ele precisava dos amigos o tempo inteiro com ele. Mas nós sabemos que não é o amigo verdadeiro. Ele precisava das pessoas que o bajulassem. Ele precisava dos amigos, entre aspas, aos quais ele poderia se mostrar, dar as festas, e esses iriam bajulá-lo o tempo inteiro. Então ele precisava desses amigos para preencher um buraco que ele tinha dentro dele, para preencher esse vazio que ele tinha dentro dele. E já sabemos que vazio é esse: é o vazio da falta de Deus, é o vazio da falta da verdade, é o vazio de uma consciência que foi morta, que foi eliminada. Ele precisava disso, desses amigos, desse pessoal em volta o tempo inteiro, todos os dias, bajulando, estando ali ao seu lado. Ele colocava nisso o seu coração. Veja, meus irmãos, a gravidade disso, como está nos dizendo a palavra. Vamos voltar na primeira leitura agora. Isto diz o Senhor, profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. É assim que o profeta Jeremias inicia hoje a primeira leitura. Maldito o homem que confia. Aqui é muito importante essa palavra. Confiar na Bíblia é lançar o coração, é entregar o coração. Maldito o homem que entrega o seu coração, que lança o seu coração. Onde? No homem, nos outros homens. Ele faz consistir a sua força onde? Na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Uma coisa leva a outra. Uma vez que esse rico colocou a sua vida nos prazeres carnais, uma vez que para ele o importante é a ostentação, a sua vaidade, ser igual a um pavão, uma vez que os amigos, claro que não são verdadeiros amigos, é amigos de festas diárias, que um dia que não tiver mais festa, sumiram. Uma vez que os amigos são
são neles que Ele coloca o seu coração, automaticamente o seu coração se afasta do Senhor. E aqui está o problema. Aqui está por que o rico foi para o inferno. Ele foi para o inferno porque o seu coração se afastou do Senhor. Ele foi para o inferno porque o seu coração não estava mais em Deus, no Senhor. Com certeza ele não rezava mais. Quem faz festa todo dia tem tempo para rezar? O seu coração não tinha mais oração. O seu coração não tinha mais um olhar para Deus. O seu coração não tinha mais espaço para confiança em Deus. O seu coração era puramente mundano, carnal. A sua confiança estava nos amigos da festa. No dia da sua morte, quando ele estava lá numa cama doente, nenhum desses apareceu por lá. Morreu à míngua, sozinho, com vazio interior, sem a presença de ninguém. Porque uma hora essa ilusão toda termina. E mais, tem mais um ponto que fica nas entrelinhas da parábola. Uma vez que o seu coração não estava mais no Senhor, o seu coração também não estava mais nos irmãos. Ele passava por Lázaro, que estava aos seus pés, e ele não estava nem aí com Lázaro. Ele não estava nem aí com Lázaro, ele não estava nem aí com a Maria, ele não estava nem aí com o Pedro, com o outro e com o outro, ele não estava nem aí com ninguém. O seu coração era somente vazio, o seu coração era somente egoísmo, o seu coração era somente carnal. Podia morrer alguém ao seu lado, talvez um dos funcionários dele das suas festas diárias estava doente. Para ele não importa se o funcionário está doente, trabalha, senão eu te mando embora e acabou. O seu coração não tem mais um olhar de jeito nenhum de misericórdia para o outro. Se não tem um coração para Deus, não vai ter o coração para o outro. É isso que foi o motivo desse rico ir para o inferno. O seu coração não é de Deus mais e o seu coração não é dos irmãos mais. Meus irmãos, fica muito claro que essa parábola do Senhor é um grande ensinamento para nós. Nós também podemos ter um coração, se não cuidarmos, nós também podemos perder o nosso coração. Nós também podemos perder que o nosso coração se afaste do Senhor. E com isso vai se afastar dos irmãos também. E com isso é um caminho para a perdição, para o inferno. Isso é um risco para aqueles que buscam a vida carnal, que vivem nesse mundo sem voltar o seu coração primeiramente para o Senhor, o nosso Deus. Isso está aí acontecendo aos nossos olhos. O que Jesus falou 2000 anos atrás, porque ele via situações como estas acontecendo 2000 anos atrás. Isso está acontecendo aos nossos olhos. Essa falta de um coração para Deus e para o irmão está acontecendo aos nossos olhos. Hoje nós acordamos no Brasil com a notícia que o governo federal do presidente Lula, através do Ministério da Saúde, emitiu uma nota técnica do Ministério da Saúde, dizendo que o aborto no Brasil, nesses casos que não são punidos, essa é a forma correta de dizer, são 3 casos que não são punidos, que nesses 3 casos o aborto deve ser praticado nos hospitais públicos, no SUS, em qualquer lugar, até o 9º mês de gestação. A criança pode estar quase nascendo, pode estar ali já um passo para nascer, pode tirar a vida dela, porque é lícito. Quem que assina uma coisa dessa? A ministra da Saúde que assinou isso. É uma pessoa que não tem mais o seu coração em Deus. É igual esse rico. Poxa, padre, como que o senhor fala isso? Como que o senhor sabe que o coração dela não está em Deus? Olha, Jesus nos deu uma regra clara de discernimento espiritual. Pelos frutos que se conhece a árvore, se conhece a pessoa. Uma pessoa que diz que você pode matar um bebê
E ela sabe que poderão ser milhares, e se não milhões, pelos anos que virão. Uma pessoa que permite isso, de uma crueldade terrível, a ponto de dizer que nem precisa de uma injeção para tirar a dor. Não precisa dar nada para tirar a dor. Não precisa de anestesia. Uma pessoa que faz isso, que assina uma nota dessa, seu coração não está mais em Deus. E por isso não está nos irmãos também. A parábola de Jesus está aos nossos olhos. Ela vive lá em Brasília, no poder, nas festas, como muito se vive lá em Brasília, no poder, nas festas, na ostentação, no carro de luxo, no chofer, nisso, naquilo, e não sei o que, e não sei o que. Está totalmente desligada da realidade. Digo ela porque ela que assina a nota, mas é tantos outros junto com ela e os que estão acima dela também. Totalmente desligada da realidade do que é a vida, do que são as pessoas, dos Lázaros, dos milhares e milhares de Lázaros que não podem nem falar. Esse Lázaro aqui ainda podia de alguma forma pedir ajuda. Os milhares e milhares de Lázaros no ventre materno, eles não podem nem falar. Mas essa pessoa da opulência, esse rico, essa rica, esse poderoso, essa poderosa, ele está desligado, seu coração se desligou do Senhor e se desligou também do próximo. Matar sem anestesia, de qualquer jeito, não diz nada para essa pessoa. Isso é a triste realidade, meus irmãos. As palavras de Jesus não são palavras teóricas, nunca foram, nunca foram. As palavras de Jesus, e elas também não são somente de 2000 anos atrás. As palavras de Jesus são atualíssimas, elas acontecem hoje. No mundo inteiro elas estão acontecendo. Por isso que no mundo inteiro almas estão indo para o inferno. Por isso que Nossa Senhora em Fátima mostrou para os pastorzinhos o inferno. Eles ficaram aterrorizados, essa é a palavra. Lúcia disse que se Nossa Senhora não estivesse com elas, com as crianças, que Nossa Senhora estava junto, ela disse que eles teriam morrido de medo, de susto do que eles viram. Mas por que tantas almas vão para o inferno? Porque Deus é um malvadão? Pelo contrário. Jesus disse para Santa Faustina: o meu coração passa por uma dor terrível de ver as almas se perdendo e indo para o inferno. E ele pede para ela, clama a misericórdia, porque sempre é tempo de uma conversão. Graças a Deus sempre é tempo de uma conversão. Mas a verdade é que alguns, talvez muitos, vão terminar igual esse Lázaro. Vão terminar num lugar de fogo, onde vão implorar por uma gotinha de água. Uma gotinha de água dos Lázaros que mataram. Com certeza todos esses que legalizam o aborto, que colocam a sua assinatura, se não se converterem enquanto é tempo, um dia vão implorar uma gotinha de água de um bebê que vai estar junto com o Senhor no céu. Porém vão ouvir: não dá mais, foi-se o tempo. Meus irmãos, é muito séria essa palavra. Nesse tempo de quaresma, na seriedade da nossa vida, essa palavra vem para nós, para nos tocar profundamente. Façamos nossas festas. Louvemos a Deus pelas suas maravilhas em nossas vidas. Isso é uma graça. Mas tenhamos também o nosso coração, acima de tudo, voltado para o Senhor. Sempre nós temos que olhar em tudo que eu faço, seja nas lutas e dificuldades, seja nas alegrias. O meu coração está no Senhor ou se afastou do Senhor? Porque se o meu coração estiver no Senhor, minhas festas, minhas lutas, minha vida é um grande hino de louvor ao Senhor. Agora, se o meu coração se tornou carnal, se o meu coração se tornou que se ostenta o tempo inteiro, se o meu coração se tornou indiferente ao próximo, eu estou afastado do Senhor. Esse é o caminho da perdição.
Esse é o caminho de perder a alma.